Vitalica. Light the way. Sabe aquela situação? A pessoa segue tudo direitinho, faz o jejum durante a noite e mesmo assim, quando acorda, a glicemia tá lá em cima. Parece um mistério, né? Pois hoje a gente vai desvendar exatamente isso. E para resolver esse caso, a gente tem um verdadeiro plano de investigação. Primeiro, vamos entender a cena do crime, né? Que quebra-cabeça é esse da glicemia matinal? Depois, vamos dar uma olhada no que o relógio noturno do corpo apronta enquanto a gente dorme. Na sequência, vamos interrogar os dois principais suspeitos por trás dessa alta da glicose. E claro, vou te mostrar como investigar para descobrir qual deles é o culpado no seu caso. E o mais importante, a gente vai ver o plano de ação para retomar o controle da situação. Muito bem, vamos começar nossa investigação. A primeira peça desse quebra-cabeça é entender direitinho qual é o problema que tanta gente enfrenta logo que acorda. Essa é uma situação clássica e, vamos combinar, super frustrante. A pessoa faz tudo certo, passa a noite inteira em jejum e na hora de medir, o número tá alto. Parece que não faz o menor sentido, certo? Mas olha, por trás dessa frustração toda tem uma explicação biológica bem interessante. A pista principal nesse mistério todo vem do famoso teste de glicemia em jejum. Pensa nele como se fosse uma fotografia do corpo trabalhando sozinho, sem a interferência da comida. É ele que mostra pra gente como o organismo está gerenciando a glicose por conta própria, e é por isso que ele é tão importante para a nossa saúde. Tá, mas o que esses números significam na prática? A Associação Americana de Diabetes, que é uma grande referência no assunto, nos dá o mapa. Se o resultado for abaixo de 100, tudo certo, tá normal. Entre 100 e 125 é um sinal amarelo, sabe? Um alerta de pré-diabetes. Agora, acima de 126, o sinal fica vermelho, o que pode indicar diabetes. Entender esses limites é o que mostra pra gente porque é tão importante investigar o que está acontecendo. Agora vamos para a parte mais legal. O que acontece com o nosso corpo durante a noite? É como se ele tivesse uma rotina própria, que não depende em nada da nossa. Pensa nisso como uma preparação interna para o dia que vai começar. Bem antes do despertador do celular tocar, o corpo já está se mexendo, liberando hormônios para garantir que vai ter energia para levantar da cama. E o mais incrível é ver como tudo isso acontece de uma forma super orquestrada, parece até uma sinfonia. A coisa toda começa lá no meio da madrugada, por volta das 2 da manhã. O corpo começa a liberar hormônios como o cortisol e o hormônio do crescimento, que agem como mensageiros. Eles vão lá no fígado e dão um recado. Oh, tá quase na hora de acordar, começa a liberar energia. E o fígado, claro, obedece, liberando glicose no sangue. É um processo super natural, perfeito, feito para nos dar aquele gás pela manhã. Então, se esse processo todo é natural, por que ele causa problema para algumas pessoas? É exatamente aqui que entram os nossos dois principais suspeitos. Vamos conhecer cada um deles. Nosso primeiro e mais comum suspeito é o fenômeno do alvorecer. Um nome bem poético, né? Ele nada mais é do que aquele surto de hormônios que a gente acabou de ver. Num corpo que funciona legal, o pâncreas libera um pouquinho de insulina para lidar com essa glicose extra e fica tudo equilibrado. O problema acontece quando existe resistência à insulina. Aí o corpo não consegue usar essa insulina direito e o resultado, o açúcar no sangue, sobe. O segundo suspeito na nossa lista é o efeito Somogyi. E aqui a história é bem diferente. Tudo começa com uma queda muito brusca de açúcar no sangue durante a noite, talvez por causa de um medicamento ou porque a pessoa pulou o jantar. O corpo entra em pânico, entende aquilo como uma emergência e, pum, aperta o botão de alarme. Ele libera uma avalanche de glicose para tentar salvar a situação. O resultado é essa hiperglicemia de rebote de manhã. Então, para ficar bem claro, vamos resumir a diferença que é a chave de tudo. De um lado, o fenômeno do alvorecer, um aumento suave, programado, é o corpo se preparando para o dia. Do outro lado, o efeito Somogyi, uma reação de emergência, um pico bem forte depois de uma queda brusca. Entender qual dos dois está acontecendo é o que vai definir a estratégia certa para resolver o problema. Ok, já entendemos as causas, mas como saber qual delas está acontecendo com a gente? Agora, vamos para a parte prática. Como se tornar um detetive da própria saúde? E aqui está o segredo para desvendar esse mistério. A pista decisiva, acredite, não está na medição da manhã. Para a gente encontrar essa pista, a gente precisa fazer uma investigação noturna, coletando uma evidência crucial no meio da madrugada. E a investigação é mais simples do que parece. O plano é o seguinte:
Por algumas noites, vai ser preciso colocar o despertador para tocar ali entre 2 e 3 da manhã. Eu sei, é um sacrifício, mas é para coletar a pista principal. A pessoa mede a glicemia nesse horário, anota e depois compara com a medição que faz normalmente quando acorda. E aqui está a chave para decifrar o código. Se a glicemia às 3 da manhã estava normal ou até alta, e de manhã estava ainda mais alta, o culpado provavelmente é o fenômeno do alvorecer. Agora, se às 3 da manhã a glicemia estava baixa e de manhã deu aquele salto, isso aponta direto para o efeito Somogy. Simples e muito eficaz. Com o culpado identificado, é hora de agir. Agora que a gente tem o diagnóstico, vamos ver quais são as estratégias e os passos práticos para finalmente colocar esses números da manhã nos eixos. A solução começa na noite anterior. Se a investigação apontou para o fenômeno do alvorecer, a estratégia é um jantar mais leve, focado em proteína e vegetais, quem sabe uma caminhada tranquila depois. Isso ajuda a diminuir o pico de glicose. Agora, se o culpado foi o efeito Somogy, a tática é outra. Um lanchinho com proteína antes de dormir, tipo umas castanhas, para evitar que o açúcar no sangue caia e dispare o alarme do corpo. E, gente, não dá para subestimar o poder do sono e do controle do estresse. Dormir pouco ou viver sob estresse crônico aumenta os níveis de cortisol, aquele mesmo hormônio que participa do fenômeno do alvorecer. Desligar as telas e relaxar antes de dormir não é luxo, é uma ferramenta de saúde poderosa. E para fechar nossa investigação, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Afinal, por que se preocupar tanto com um único número que aparece no medidor de manhã? A resposta, como quase tudo em saúde, está no longo prazo. O ponto crucial é este. Uma glicemia matinal que está sempre alta é um sinal de que o corpo está sob estresse metabólico. Com o tempo, isso pode levar a complicações sérias. Controlar esse número não é só sobre o hoje, é sobre proteger a saúde no futuro. No final das contas, é exatamente isso. Não se trata só de gerenciar um número, é sobre investir em um futuro mais saudável. Cada pequena mudança, cada escolha que a gente faz hoje é um passo para construir ativamente uma qualidade de vida melhor lá na frente. Então, a reflexão final que fica é esta. Depois de tudo que a gente investigou, qual pequeno hábito na sua noite poderia reescrever a história da sua manhã? Talvez seja uma caminhada depois do jantar, um lanche diferente antes de dormir, ou, quem sabe, simplesmente trocar o celular por um bom livro. Pense nisso. A resposta pode ser o primeiro passo para manhãs muito, muito melhores.